A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, eu fiz um vídeo aí a respeito do dízimo, né? E evidentemente que as pessoas estão com a mente assim tão manipuladas, tá? E que infelizmente não conseguem alcançar a profundidade da minha exposição, né? Então acho que eu estou defendendo o dízimo e estou defendendo os pastores que são aqueles pedintes de dinheiro, né? É uma petição de dinheiro que não para nunca, e esse dinheiro você vê que ainda é mal aplicado, né? O sujeito pede dinheiro, até quer 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões de reais, e você vê que o cara está comprando fazenda, está comprando avião, está comprando boiada, e mansões por aí, viajando pelo mundo, entende? E então eu estou entrando no mérito, no meu vídeo anterior, eu entrei no mérito, né, de tudo aquilo que você faz com o objetivo de ver a salvação das almas. Porque as almas, de fato, é a grande paixão de Deus. E o verdadeiro crente, ele tem uma paixão pelas almas perdidas também. Então, o que eu estou expondo no vídeo é o seguinte, né? Não importa como seja a sua doação, se você faz isso em termos de percentuais, ou se você faz em termos de oferta, isso o Senhor não está olhando nada disso. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. O que o Senhor vai ver é a sua atitude, a atitude do seu coração, tá? A atitude do seu coração. E citei lá em Lucas, né, capítulo 6, versículo, onde está 38, né? Dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regados, porque com a medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Olha, hoje eu assisti uma coisa linda, sabe? Uma coisa linda. Eu fui à padaria, e está lá um irmãozinho, ele mora aqui perto de mim. Ele é um sujeito meio maluco. Eu acho que já falei até um pouquinho da história dele no vídeo anterior, né? Eu acho que ele é meio doidão, né? Já conversei com ele sobre isso, sobre a loucura dele, né? E ele olhou bem sério para mim e falou, eu falei, olha, eu acho que você é meio maluco, hein? Eu acho que você é meio malucão, hein? Ele falou, eu sério para mim, falou, eu acho que você tem razão. Eu acho que você tem razão. É porque o Senhor Jesus, se o próprio Deus está dizendo que Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias e escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Se Deus está dizendo que Ele escolhe as coisas loucas, eu não tenho como me defender dizendo que eu não sou maluco, não. Eu acho que eu sou mesmo muito maluquinho, né? Porque se eu não contei no vídeo anterior, eu vou contar para vocês agora, sabe? Ele era um cara doidão mesmo. Ele tinha juízo de frango. E ele cometeu um grande erro, né? E ele estava vendo as consequências desse grande erro. E ele viu que ele poderia cometer isso novamente. E ele não queria que isso acontecesse de novo. Era uma decisão que ele havia tomado, uma decisão absurda, errada. Maluca mesmo, né? E ele falou, quem pode me ajudar em não fazer novamente uma má escolha como eu fiz, né? É só Deus. E ele estava deitado na sala da casa do seu pai, em cima de um sofá. Já no ato de joelho, falou, sabe, aquela conversa olho no olho, sabe? Ele disse o seguinte, falou com Deus, eu preciso de você na minha vida. Eu preciso que você me ajude, eu não quero errar. Se você não me ajudar, eu vou errar novamente. E novamente, e novamente. Eu preciso de você, que você me dê a direção certa, para que eu faça a escolha certa, para que eu não venha errar novamente. Me ajuda, eu preciso de você.
E como você lê lá no profeta Jeremias, que diz: buscar-me-eis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Foi o que aconteceu. O Senhor apareceu na vida dele e mudou a sua vida. Ele era viciado no cigarro já há uns 14 anos. Às vezes conseguia largar 1 mês ou 2 meses, mas depois voltava a fumar. Ficou livre disso. Descobriu também que os demônios não paravam na sua presença, que saíam correndo até gritando, entende? Ele descobriu que a sua vida foi inteiramente transformada pelo poder de Deus. E veja, ele se sentiu motivado para levar o Evangelho para os índios. Ele leu lá a ordem do Senhor Jesus: ide e pregai a toda criatura, ide e ensinai às nações. Mas ele não tinha dinheiro para isso. E no meio de índios ele ia precisar de um mundo enorme de coisas, né? Não é só o dinheiro, porque se você tem o dinheiro, mas você não tem onde comprar, entende? Não tem nada lá, é só mato, rio, árvores, bichos. Entendeu? Ele ia precisar muito mais de dinheiro do que... Ele não tinha nem o dinheiro para viajar para o meio dos índios. Então o que ele fez? O pai dele, ele contou uma história interessante. É bom que os jovens ouçam isso, né, também. O pai dele dizia o seguinte: olha, meu filho, você vai crescer, você vai casar, você vai ter sua família, você vai ter os seus filhinhos. Então, agora que você é jovem, batalha, trabalhe para ter pelo menos um terreno onde você levante um barraco, entende? Nem que você não tenha dinheiro para comprar portas, janelas, mas que você tenha um lugarzinho onde abrigar os seus filhinhos. Depois você, com o dinheiro do aluguel, porque o dinheiro do aluguel é como você jogar um dinheiro no rio, entende? Você nunca mais vai ver esse dinheiro. Então, com esse dinheiro que você vai conseguir economizar, você vai comprando a porta, a janela, e vai colocando as coisas nos seus lugares, e dando um acabamento na sua casa. Era esse o conselho que o pai dele dizia. Faça isso, que agora você é jovem, você pode fazer isso, entende? Trabalhe por isso. E foi o que ele fez. Ele comprou um terreninho perto do Shopping Center Continental. É uns 1000 metros do Shopping Center Continental, 50 metros da Avenida Guarulhos. Comprou um terreninho ali, entende? Uma rua particular. Hoje até uma rua que liga a Avenida Guarulhos a uma outra avenida. Entende? Cresceu de importância. Naquele tempo era muito baratinho, né? Eu estou falando de coisa de 50 anos atrás. A propriedade lá era muito barata. Hoje vale uma fortuna. Bom, ele vendeu. Ele vendeu, sabe o que ele fez? Ele não usou esse dinheiro. Ele não usou esse dinheiro. Ele deu para os missionários que estavam no meio dos índios, tá? Para que eles pudessem comprar barcos para poder viajar pelos rios e chegar nas aldeias indígenas, para que eles pudessem comprar combustível para pôr nos motores do barco, para poder comprar um motor, para poder fazer uma manutenção, para poder ter o alimento que precisavam, o remédio também. Entende? Estas coisas ele doou para estes grupos aí que estão se aplicando na salvação das almas perdidas. Viu o que ele fez também? Ele foi para lá. Ele não tinha dinheiro da viagem, mas ele era um leitor apaixonado, um mau estudante, mas um leitor apaixonado, sabe? Ele gostava de comprar coleções de livros de Jorge Amado, José de Alencar, Machado de Assis e outros autores famosos, sabe? Gostava de comprar a coleção todinha, bem encadernada. E não faz com a maioria das pessoas que compram livros assim, bem encadernados, que é só para enfeitar a prateleira. Não, ele lia todos eles. E ele era um fanático leitor. Pegava um livro e virava o dia, a noite lendo até chegar ao fim. Era assim que ele fazia. Pois então, nesse momento da sua vida, ele pegou um carrinho de pedreiro que o pai dele tinha e botou esses livros todos dentro desse carrinho de pedreiro e foi saindo para vender na calçada da rua, para fazer dinheiro, para poder viajar. O seu irmão mais velho, que viu isso,
e que era também apaixonado por esses livros, fez a compra de todos eles na hora. E assim ele teve dinheiro para viajar. Olha, esse homem, ele foi, ele permaneceu e ele voltou sem pedir nada a ninguém, sem pedir um centavo. A sua primeira regra de fé era nunca mencionar uma sua necessidade a ninguém. Ele chegava no lugar, ele estava com fome, aparecia um prato de comida para comer. Ele estava precisando dormir, aparecia um leito para ele dormir. Abriam-se as portas, tudo acontecia sem ele falar absolutamente nada a ninguém. Então, ele vivenciou esse verso. Dai ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Essa é uma promessa de Deus aí, para nós hoje que vivemos este cristianismo. E eu estava falando, né, que eu vi ele fazer uma loucura na padaria. Olha só que coisa linda, olha só que coisa linda, presta atenção. Uma pessoa, um rapaz, um homem de seus 25 anos, chegou perto dele e falando. Eu não entendi, ele também não entendeu o que o homem estava falando, mas ele estava falando que ele estava com fome, que ele queria alguma coisa para comer. E sabe o que o nosso amigo, esse nosso irmãozinho falou? Meu amigo, vamos comemorar, venha aqui, venha comigo. Levou ele para dentro da padaria, onde tem umas mesas, sentaram-se os dois lá, e ele perguntou, que tal a gente pedir um bauru, tá bom para você? O cara falou que estava bom. Ele chamou o garçom, dá para servir a gente aqui? Traga 2 pingados e 2 baurus no capricho, faz favor. E aí começou a falar com ele, sabe, do amor de Deus, do Evangelho. E falou para ele que se ele fizesse o mesmo que ele fez, dobrasse seus joelhos e falasse com o Senhor Jesus, olho no olho, o Senhor Jesus iria mudar a vida dele. Mudar a vida dele. E falou do amor de Deus, sabe, tomar o pingado, comer o pão. E na hora do homem ir embora, ele pegou, o Senhor fez ele sentir de dar 10 reais. Ele enfiou a mão no bolso, tinha uma nota de 20. Ele deu os 20 reais para essa pessoa, falou assim, vai lá no caixa, troca em 2 de 10. O homem foi lá no caixa, ele trocou o dinheiro e voltou, né? Com as 2 notas de 10, falando assim, vamos repartir esse dinheiro. Então fica com essa nota de 10, que está mais nova do que a minha, que está velha. E botou no bolso, né? Entendeu? É isso que eu estou falando, quando eu estou falando do dízimo, que é uma pregação desgraçada, idiota, falsa, em torno do dízimo que é simplesmente uma maneira de doar, é uma maneira de dar. Tem alguém alegando que não é doação coisa nenhuma? Que é mandamento lá da lei de Moisés? Não, isso não é mandamento. É algo que Jacó espontaneamente fez o voto de dízimo, e Deus não precisa de grãos de milho, cevada e nem de hortaliças. Jacó fez esse voto para dar, ser generoso com os necessitados. E foi uma coisa tão abençoada que foi incluída na lei, e que os judeus praticam até hoje. E quem faz isso até hoje está sendo abençoado, porque está doando, embora seja de uma maneira percentual. Melhor do que dar 10%, estou dizendo no vídeo que é melhor dar 20%, 30%, é muito melhor dar 100%. E quem não faz isso é porque não crê nas promessas de Deus, que ele fala, o que ele falou, vai devolver muitas vezes mais do que aquilo que nós fazemos a benefício daquilo que nós entendemos, é que para a salvação das almas perdidas, para a propagação do Evangelho. Quando nestas coisas, nestas igrejas, onde você vê essa pedição de dinheiro desmedida, absurda, e você está vendo que é uma má aplicação desse dinheiro, que o sujeito está metendo a mão no cofre, se locupletando
esse dinheiro. Deus não está olhando isso. Deus está olhando a atitude do coração das pessoas. E Ele vai abençoar mediante essas atitudes. Que se a alma perdida é a razão, a paixão, o motivo do amor de Deus, não é essa mediocridade de ficar julgando a atitude das pessoas a respeito das doações que elas fazem. Tá? Agora eu vejo aqui um comentário do irmão Anderson Rocha Siqueira. Ele escreveu Siqueira. Eu acho que o sobrenome dele é Siqueira, né? E ele escreveu muito respeitosamente: gostaria de saber em qual Bíblia esse ancião aprendeu a chamar de idiota seus semelhantes que não concordam com suas convicções. Um grande abraço. Meu querido irmão Anderson Rocha Siqueira, um grande abraço de todo o meu coração. Um beijo no seu coração, tá bom? Tá bom, meu querido, tá bom, vou responder. Meu querido, é o seguinte: há 17 anos, não são 17 dias, são 17 anos, tá? Eu tenho 77 anos de idade. Aos 60 anos de idade, tá? Eu parei de trabalhar. Meu último salário era por volta de R$3.000. Se você multiplicar isso vai dar mais ou menos uns 500, 600, 700 mil reais que eu investi na educação, entendeu? Porque eu vi a situação da nossa igreja, meu querido, matando pessoas por causa de falsos ensinamentos, falsas crenças, doutrinas heréticas e muitas delas diabólicas. O sujeito na tribuna se usa da tribuna para expulsar pessoas da igreja com títulos cão, cadela, cão que voltou ao seu próprio vômito, cadela, porca lavada. Fora daqui, você é um cadáver, você não é das minhas ovelhas. E a única coisa que esse indivíduo ensinou para estas pobres almas é que Deus fala na boca dele. Entende? Eu vi isso acontecer. Aconteceu com parentes meus por afinidade. Entende? Eu vi acontecer. Ele cometeu um pecado cabeludo. A mulher dele adulterou e ele, por vingança, ele fez o mesmo. Entende? Mas ele não era crente. Ele era um homem religioso. Nada sabia das Escrituras, nada sabia a respeito de Deus, não tinha tido uma experiência pessoal com Deus, e entrou nessa situação. E ele ia congregar numa congregação, o porteiro avisava o ancião, e a palavra vinha desse jeito. Você acha que Deus, isso procede de Deus? Isso tem alguma coisa a ver com o Senhor Jesus, que você aprende a respeito dele aqui nas Escrituras? Onde, na presença dele, foi atirada uma mulher que foi apanhada em adultério. E foi feita pergunta para ele. Os fariseus perguntaram: a lei de Moisés, essa mulher foi apanhada em adultério. A lei de Moisés manda que tais pessoas sejam apedrejadas. Tu o que dizes? Ele demorou para responder. Mas depois levantou-se e perguntou: quem dentre vós está sem pecado, que atire a primeira pedra. E um a um foram abandonando as pedras e indo embora. Ficou a mulher e ele sozinho. E ele olhou para a mulher e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor, ninguém. Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Entende? Foi essa a palavra dele, entende? Foi isso que ele fez. Imagina se esse camarada na tribuna com esse tipo de pregação, isso tem alguma coisa a ver com Deus? Eu vi isso acontecer. Eu vi acontecer com uma tia minha, que perdeu a sua liberdade, entende?
E via acontecer com milhares de... A coisa de 6 meses, um ano, ligou para mim uma senhora, eu não conheço ela pessoalmente, entende? Querendo se suicidar, queria destruir a sua vida. Liga para mim porque viu meus vídeos, queria conversar comigo, desesperada, entende? A história dela, dos 3 anos, filha de uma família pobre, ela é levada, a sua irmã trabalhava numa casa de família, e ela é levada por essa irmã mais velha do que ela, para ficar lá com ela, né? Porque não tinha quem cuidasse. E lá ela foi abusada, ela cresceu a vida toda com um desejo profundo de depressão. Uma família espírita, entende? E alguém falou a respeito da congregação, ela foi para a congregação, e falaram em batismo, ela batizou, para ver se resolvia o problema de depressão, o desejo de suicídio dela. E não resolveu. Ela voltou lá no centro espírita, quando veio para congregar novamente, foi expulsa dessa maneira. Tem cabimento isso? Não tem cabimento, isso é uma loucura. Como é que faz para consertar isso, meu querido Anderson Rocha? Me explica para mim como é que faz para consertar isso, para mudar uma igreja que está agindo dessa maneira. O que faz? Eu procurei, eu vou ser sincero a você, eu procurei um Ministério Público, entende? Para que examinasse isso aí comigo, entende? Ninguém quis. Eu não encontrei apoio nem no Ministério Público, entendeu? A única maneira que eu entendo que posso ajudar a resolver isso aí e salvar pessoas e salvar família, porque ao longo de 50 anos eles mataram pessoas e destruíram famílias, entendem? Destruíram famílias. A única maneira de acabar com isso é a educação, é ensinar o quê? Quais são as nossas verdadeiras doutrinas, que é isso aqui, ó, e o que a Bíblia diz a respeito delas, entende? Então, é o que eu faço há 17 anos. Eu faço vídeo, escrevo texto sobre as nossas verdadeiras doutrinas e o que a Bíblia diz a respeito delas. Fique sabendo, meu querido Anderson, por muitos anos a minha linguagem foi respeitosa e educada, entende? Respeitosa e educada. Lá no velho Orkut, né? Tá lembrado dele? Lá no velho Orkut, escrevi e fiz vídeos, né? Fui sempre com linguagem respeitosa e educada. Adiantou? Não fui ouvido, nunca fui ouvido, simplesmente não fui ouvido. Nem precisava me chamar lá para me ouvirem no ato de reconhecimento, nem precisava fazer isso, Anderson. Bastava ler as coisas que eu escrevo, ver as coisas que eu falava. Era só ler e ouvir os vídeos e aprender. E pôr em prática. Pronto, resolvia, já ia ajudar. Fiz isso ao longo de 17 anos e é exatamente o que eu faço isso hoje. Hoje a minha linguagem é tosca, sabe? É verdade. A minha às vezes é tosca, é brutal, às vezes choca as pessoas. Entende? Mas o que fazer? Eu a princípio achei que seria uma tarefa fácil, sabe? Achei mesmo que ia ser uma coisa muito simples, né? Porque afinal de contas, veja bem, né? Do que eu estava falando? Do que eu estava falando para as pessoas? Eu estava falando isso aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é a minha carteira de motorista, aqui tem o meu RG, meu SIC, né? Aí você descobre a minha filiação. Eu estava falando, isso aqui é a minha identidade, né? É a minha identidade, eu estava falando da nossa identidade, né? A nossa identidade como grupo religioso, como uma igreja cristã, que são esses pontos de doutrina aqui, ó, que estão até nos estatutos. Eu tenho a impressão que você é um homem inteligente, né? Muitos do que veem esse vídeo que eu estou falando agora são pessoas inteligentes, são capazes de raciocinar, não é verdade? Então, veja, isso está no nosso estatuto, né? Então, é só examinar e ver a coerência das coisas ou não. Eu achei que era fácil, né? Eu estava tratando da nossa identidade como um grupo religioso,
E essas doutrinas estão até no nosso estatuto. Nós nos reunimos em torno de crenças comuns, não em torno de homens, entende? Em torno de crenças comuns. Aliás, o nosso primeiro ponto de doutrina, né, diz que a nossa crença comum é a Bíblia, a nossa única e perfeita guia de fé e conduta, né? Não é o homem e a sua boca, a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. É a Bíblia, a nossa única e perfeita guia de fé e conduta, até o dia de hoje. Não é mesmo? Então vejam. Mas nada aconteceu, né? Ledo engano meu, eu estava totalmente, redondamente enganado. Eles não tinham o menor interesse em botar os seus pezinhos nas verdades das nossas doutrinas originais, né? Eles queriam e ainda querem viver na busca de novas revelações, né? Que muitas delas são completamente apóstatas das nossas doutrinas originais. E até muitas dessas novas revelações são de origem demoníacas e facilmente identificáveis pelo simples exame das Escrituras Sagradas. Entendeu? Você está entendendo? Então veja, né? Você, eu não sei, né? Mas a título de sugestão, tá? A título de sugestão, eu já fiz quase 1.400 vídeos, escrevi milhares de textos, né? Vou dar uma sugestão a você, dá uma olhada nessa playlist. É uma série de 8 vídeos, o título dela é Pregações Alucinadas. Ó, o título é Pregações Alucinadas. Bota lá no YouTube, na busca, bota Pregações Alucinadas e coloca meu nome, Jair Ferreira do Amaral. Aí você vai entender isso. Mas não para por aí, eu já fiz centenas de vídeos onde mostra as perversões com versos bíblicos, né? Onde palavras, as frases, ou por vezes até versos inteiros são torcidos e aplicados de maneira indevida para dar fundamentação às heresias, muitas delas diabólicas e perversas. Veja, nisso há condenação. Há condenação, Pedro diz, né? Que os indoutos inconstantes torcem as Escrituras para a sua própria condenação. São 17 anos, Anderson. 17 anos. Você vê o meu vídeo agora e vê estas coisas, você fica escandalizado. Mas leve em consideração, são 17 anos. Que chega uma hora em que a gente perde a paciência, né? Aconteceu com o Senhor Jesus. Com o Senhor Jesus aconteceu isso. Ele lá meteu o chicote em todo mundo, lá no templo, né? E foi cruel com os fariseus, né? Ele chamou os fariseus de serpentes, raça de víboras, sepulcros caiados de branco, por fora muito bonito, dentro cheio de podridão, carne podre fedendo, entende? Por que você imagina que comigo deveria ser diferente? Anderson, puxa vida, põe o pé no meu sapato e você vai me entender. 17 anos não é 17 dias. Você gostaria de ter no bolso 600 mil reais agora? Na sua conta? 500, 600, 700 mil reais? Na sua conta bancária, entende? Pois isso me custou esse dinheiro também, entende? Nosso povão, você, Anderson, você e milhares tal qual você, tem da minha parte o maior respeito e o maior carinho, entende? Mesmo quando eu sou agredido e maltratado. Porque vocês são inocentes, vocês tiveram a sua mente manipulada mentalmente para agir, pensar e agir conforme essa liderança perversa. Entende?
Sei que você ficou indignado porque eu chamo não de idiotas a nossa irmandade, os irmãozinhos, as irmãzinhas, que são inocentes, vítimas destes homens, né? São vítimas. Eles são idiotas, esses líderes, né, que têm a responsabilidade de pregar e de educar e de ensinar centenas de pessoas. E não presta atenção no que a Bíblia diz, sendo que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Não é isso? Então, filho, você vai me perdoando, tá? Vai me perdoando. Depois eu vou comentando mais alguma coisa que você escreveu, tá bom? Mas eu paro o meu vídeo por aqui. Você, meu querido irmão, que está vendo as coisas que eu estou dizendo, mostrando quais são as nossas verdadeiras doutrinas, que são estas aqui, né? E o que a Bíblia diz a respeito delas, né? Me ajuda aí, divulga os meus vídeos nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, lá nas comunidades do Google+, e se inscreva no meu canal do YouTube. Se inscreva no meu canal, tá bom? E me ajuda nisso. Se alcançarmos nesse esforço a salvação de uma alma, os anjos no céu vão cantar hinos de louvor ao nosso Deus. E nós seremos, então, ricamente abençoados. Fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Um beijo nos vossos corações.